Vídeo elaborado para o Seminário de Iniciação Científica da UFSC. Esse trabalho foi produzido por mim, Laís Contestem, e orientado pela professora doutora Malva Medina Hernandes, com o apoio do PIBIC e da Universidade Federal de Santa Catarina. Nossa pesquisa foi intitulada Diversidade e Comportamento de Besouros e Escarabeíneos, Sazonalidade e a Diversidade Funcional na Ilha de Santa Catarina. Esse trabalho buscou avaliar a variação da diversidade funcional de escarabeíneos nas diferentes estações do ano na ilha de Santa Catarina, partindo da suposição que essa variação não existe. Primeiro, vamos compreender o que é a diversidade funcional. Frequentemente medimos a biodiversidade através da diversidade taxonômica, que contabiliza o número de espécies presentes no mesmo ecossistema. Já a diversidade funcional vai para além da diversidade taxonômica, levando em consideração características funcionais das espécies, independente da filogenia, podendo agrupar diferentes espécies dentro de um mesmo grupo funcional. Esse tipo de medição tem se mostrado um método eficiente, representando a estrutura e o funcionamento das comunidades. O nosso grupo de enfoque foram os besouros escarabeíneos, também conhecidos como besouros rola-bosta. Eles são muito importantes, pois realizam diversas funções de extrema relevância para a manutenção dos processos ecossistêmicos e, consequentemente, para a manutenção da vida. Buscando medir a diversidade funcional, primeiramente foram instaladas armadilhas do tipo Pitfall na ilha de Santa Catarina, para compreender quais espécies se fazem presentes, e também foram instalados data loggers, para obtenção da temperatura média nos dias de coleta. Essas coletas foram realizadas no Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri e na Unidade de Conservação Ambiental do Desterro, também conhecida como UCAD. As duas comunidades avaliadas, tanto o Peri como o da UCAD, foram unidas de maneira independente e tomadas como amostras da ilha de Santa Catarina. Através do trabalho de coleta realizado em campo, da identificação das espécies em laboratório e da sistematização dos dados, as espécies coprófagas generalistas foram classificadas de acordo com 3 características, tanto físicas quanto comportamentais, sendo essas o tamanho médio da espécie, característica física, que influencia na quantia de matéria orgânica que a espécie é capaz de utilizar, o período de atividade e a alocação de recursos, características comportamentais que dizem respeito ao nicho ocupado pela espécie. A alocação de recursos se trata de um comportamento alimentar e reprodutivo que classifica os besouros em paracoprídeos, aqueles que enterram um recurso logo abaixo da fonte, telecoprídeos, que rolam um recurso a certa distância da fonte e enterram, e endocoprídeos, que se alimentam e nidificam na fonte, sem transportar o recurso. Analisando essas 3 características, as 15 espécies coletadas foram classificadas num total de 10 grupos funcionais, e considerando a ocorrência desses grupos ao longo das estações, pode-se verificar que eles estão bem distribuídos. Numa linguagem mais técnica, a análise de variância não mostrou diferença estatística significativa na riqueza e equitabilidade funcional, portanto, o volume funcional se mantém ao longo do ano. E traduzindo, independente de estação, os diferentes grupos funcionais de besouros estão presentes, e isso permite que determinado ecossistema mantenha sua dinâmica e características, confirmando a hipótese inicial. Por outro lado, pode-se verificar uma relação positiva entre a temperatura e a riqueza funcional, ou seja, com o aumento da temperatura se fazem presentes mais grupos funcionais. Então, a riqueza funcional varia com o aumento da temperatura, mas quando esses dados estão agrupados em estações do ano, não existe variação na riqueza funcional. Isso pode ser explicado pela variação natural da temperatura dentro de uma mesma estação, que parece ser de extrema importância, pois dias mais quentes permitem que uma maior quantidade de grupos funcionais volte a exercer suas respectivas atividades, permitindo a manutenção dos processos ecossistêmicos independente de período do ano. O volume funcional ocupado pela comunidade de escarabeíneos também foi calculado e pode ser observado nesse gráfico, onde as espécies coprófagas e generalistas estão distribuídas no espaço funcional de acordo com as 3 características medidas, sendo o eixo X relativo ao período de atividade, o eixo Y relativo à alocação de recursos e o eixo Z relativo ao tamanho médio da espécie. Pode-se observar que 8 espécies foram sobrepostas em 3 grupos funcionais, mostrando a existência de um certo nível de redundância funcional, o que é muito importante para a resiliência do ecossistema. Em outras palavras, quanto maior o número de espécies realizando uma mesma função, mais resistente e mais flexível será o ecossistema, pois caso alguma delas venha a se extinguir localmente ou reduzir drasticamente sua abundância, outras estarão atuando da mesma forma, permitindo que a dinâmica local se mantenha. Considerando que os 2 locais avaliados apresentam um histórico de utilização da terra e desmatamento e se encontram em processo de regeneração natural, seria interessante que no futuro fossem novamente realizadas medições da diversidade funcional com o objetivo de avaliar se de alguma forma houve aumento da redundância funcional, indicando que o ambiente adquiriu resiliência no processo de regeneração.
Espero que através desse vídeo você tenha compreendido um pouco mais sobre o universo da ecologia e mais informações acerca da pesquisa podem ser obtidas no relatório final, disponível no site do repositório